Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Esse é o novo Fernando Responde, que está indo ao ar agora às quintas-feiras, às 12 horas, ao vivo na imensa maioria dos casos. Não é o caso hoje, porque nesta quinta-feira a gente vai estar montando, né, o nosso stand lá na Mega Feira do Robismo. Então, tivemos que gravar, né, porque não houve jeito de fazer ao vivo lá. Inclusive algumas restrições de produção de barulho, né, então não dava para fazer lá. E a gente está fazendo gravado. Então, pessoal, hoje nós estamos falando sobre serra circular. Como é que a gente usa essa máquina com segurança, com qualidade, com produtividade, tá? Antes de entrar nos detalhes, vamos falar dessa nova versão do Fernando Responde, que está indo, como eu disse, todas as quintas-feiras às 12 horas. Sempre que possível vai ser ao vivo e a cores, vai durar cerca de 20 minutos. Então, a gente vai soltar antes uma chamada dizendo qual é o tema, certo? Vocês vão estar assistindo essa live, na maioria dos casos uma live, né, e tal. E se vocês tiverem perguntas, aí na descrição tem um link, coloquem suas perguntas lá, aí a gente compila essas perguntas, vê as mais relevantes, as de maior frequência, e aí com essas perguntas a gente faz novos Fernando Responde, toda quinta-feira às 12 horas, ao vivo, sempre que possível, certo? E esse vídeo vai ficar em alguns dias aqui no YouTube, né, disponível para todo mundo, depois ele sobe para a plataforma da comunidade. A nossa comunidade Marcenaria Fina tem uma série de vantagens para você se associar a ela. Você vai ter aula ao vivo comigo 2 vezes por mês, de 2 horas, às quartas-feiras, das 18 às 20, tratando dos projetos que a gente tem na plataforma e também respondendo, eu explicando um tema que é escolhido pelos alunos. Você vai poder comprar ferramentas com desconto, você vai ter aulas ao vivo com grandes nomes da marcenaria internacional. Esse ano a gente já teve o Garrett Heck em março, o Adrian Ferrazuti em maio, o Garrett Heck falando sobre escolha, seleção e uso de ferramentas manuais, o Adrian Ferrazuti sobre aplicação de folha. As aulas foram fantásticas, o pessoal adorou. E em setembro agora a gente vai ter aula com o Michael Fortune. Então a gente sempre vai trazer estrelas de primeira grandeza da marcenaria internacional para dar aula aqui para vocês que vocês sejam expostos a coisas novas. Isso o pessoal que está na comunidade. Além disso, você vai comprar ferramentas para marcenaria com desconto junto aos nossos parceiros. Quem vier fazer curso presencial com a gente tem 10% de desconto em qualquer curso que vier fazer. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que eu não esqueci de nada, tá? Uma plataforma com mais de 400 vídeos, até esse momento 7 módulos, 2 módulos básicos, 5 são cursos, um curso sobre tábua de corte, um banquinho com machetaria, uma mesa de centro, a poltrona de Rondac e um curso sobre como fazer móveis de MDF que duram 30 anos ou mais, tá? Isso é que está lá até esse momento. No mês de junho agora a gente vai colocar a tábua de corte na argela, aquela que é toda cheia de curva, né? A tábua. Vamos colocar em setembro uma bancada de marcenaria portátil, para quem quer fazer marcenaria levando a bancada consigo, onde não for possível ter uma bancada. E no mês de dezembro a gente vai ter um aparador com tampo flutuante. Esses são os projetos desse ano. A cada 3 meses a gente está disponibilizando um projeto novo para a plataforma, com tudo IP Ultra Mega explicado, nos detalhes, para que você possa fazer esses projetos com confiança, tá? Então é isso, né? E de novo, tem alguma dúvida, vai aí na descrição, tem um link, vai lá, coloca a sua pergunta para a gente poder responder, ok? Então, serra circular, né? Muito bem, essa máquina é chamada de serra circular semi-estacionária, alguns chamam de serra circular portátil, por quê? Porque dá para eu pegar ela aqui, ó, e sair passeando com ela, coisa que a gente não faz com a máquina estacionária. Tem gente que chama de serra circular de bancada, porque se você tira ela dessa estrutura que está aqui embaixo, você põe em cima de uma bancada e usa, certo? Então, é muito usada normalmente para as pessoas que têm algum nível de informação, é a primeira máquina que a pessoa compra, tá? Agora, primeiro a gente tem que lembrar, a imensa maioria das ferramentas e máquinas de marcenaria que a gente usa são feitas para cortar, tá? E se elas estiverem afiadas, elas fazem isso muito bem, com grande eficiência. O que a gente deseja é que ela corte madeira, mas se você não tomar cuidado, ela vai cortar você. Então a gente sempre começa falando de máquinas, explicando como é que a máquina pode te machucar. Basicamente, uma serra pode te machucar de 3 formas. Primeiro, quando a serra está
funcionando e está cortando uma peça, né, desejavelmente uma peça de madeira, né, se não for madeira, vale também para os outros materiais, ela joga partículas, e essas partículas podem vir no seu olho. Então, primeira coisa, você vai usar serra circular, você vai usar obrigatoriamente óculos. Então, tem que usar óculos de proteção, tá? Além disso, o pó gerado, dependendo do volume e do tipo de material, pode ser extremamente perigoso para a sua saúde. Então, se você vai cortar material, né, algumas madeiras, né, que são sabidamente tóxicas, digamos assim, geram um pó que causa alergia, causa mal ao corpo. É o caso, por exemplo, da orelha de macaco, que dá uma coceira desgraçada. Ou se você vai cortar MDF, tá, um grande volume de material por muito tempo, o negócio é usar máscara, tá? Eu não uso máscara sempre, por exemplo, nesse caso agora, né, se eu tivesse que usar máscara, ia ficar incômodo aqui, mas hoje, por exemplo, eu estava fazendo cortes de mogno africano e frejó, tá? Eu fiz esses cortes usando máscara, por causa do volume de material que eu estava cortando. Se eu vou cortar MDF, tá? 3, 4 cortes para cima, eu já estou botando máscara, porque o pó do MDF é uma desgraça. Aquilo vai entrar lá por dentro de você, né? Não é uma coisa boa, não é bom para os negócios. Então, sempre que você estiver cortando um material que você sabe nocivo à saúde, né, por menor que seja a quantidade cortada, ou que você vai fazer cortes em volume, usar uma máscara respiratória para não comprometer a tua saúde e as tuas vias respiratórias, a parte de dentro do teu corpo. Além disso, né, além de jogar material que pode prejudicar teus olhos ou teu aparelho respiratório, como mais você pode se machucar? Se você entrar em contato com o disco, né, então o disco está girando, se alguma parte do teu corpo entrar em contato com ele, o disco vai te cortar. Normalmente você tem cortes transversais ou longitudinais, né? Os cortes são feitos normalmente dessa forma, né? Você está cortando uma peça de comprido ao longo das fibras ou então atravessado com as fibras, e aí, dependendo do corte, você acaba fazendo com que uma parte do seu corpo, normalmente dedos ou mão, acabe entrando em contato com o disco. Como é que isso acontece? Você está passando uma peça aqui, ó, corte longitudinal, você está aqui com a guia instalada, tá? E depois nós vamos mostrar como fazer esse corte de forma segura, né? Tem gente que chega aqui e empurra a peça com a mão, tá? Isso é para lá de errado, tá? Por quê? Dá um ciricutico qualquer na peça, a peça joga sua mão contra o disco, tá? E aí o disco vai cortar você, certo? Outra maneira com que a máquina te pega. Você está fazendo um corte transversal. Neste caso aqui eu vou mostrar usando esse goniômetro, mas não é com o goniômetro que eu recomendo fazer corte, depois eu vou mostrar como. Então a pessoa está fazendo corte aqui, às vezes peça muito pequena, né? E a pessoa está fazendo o corte e na hora do corte acontece esse movimento aqui, ó. A peça vai, acaba levando sua mão contra o disco. Isso acontece muito rapidamente porque os esforços envolvidos são muito grandes. Quando você vê, o disco já pegou a tua mão, tá? Então, nós vamos mostrar como evitar isso. E aqui a gente estava falando da segunda forma pela qual a máquina pode te machucar. Terceira forma, o famoso kickback, ou contragolpe. Como é que isso acontece? Você está fazendo um corte longitudinal, tá? Ou às vezes, quando você está fazendo um corte transversal, sobra um pedacinho de madeira, o disco pega essa peça e joga contra peça ou pedaço e joga contra você, tá? E por que que isso acontece? Quando você está fazendo um corte longitudinal, né, você está aqui, né, fazendo um corte representado por essa peça, né, e desse lado aqui a gente tem atrito da peça com a guia. Do lado de cá está livre. Então a peça quer fazer o caminho mais fácil e a peça sai aqui, ó, e pega no disco. No caso aqui, a gente está com esse dispositivo, que é chamado de barbatana de tubarão, o cabeçote divisor, e o cabeçote divisor impede que a peça entre em contato com o disco. Mas isso acontece, né? Se isso aqui fosse o disco, a peça faz isso, o disco pega a peça e arremessa a peça contra a gente, tá? Então, as três formas pelas quais a máquina te machuca, uma máquina como essa pode te machucar, são, então, relembrando, primeiro,
ela jogar coisa nos teus olhos. Segundo, você entrar em contato com o disco, num corte longitudinal ou transversal. Terceiro, acontecer o kickback. Tá? Como é que a gente evita essas coisas, né? Bem, esta máquina aqui, ela veio equipada com esse capuz, tá? Que eu tirei para facilitar a explicação e o uso, porque eu vou fazer uso depois com um trenó. E aí, se o capuz estiver aqui, vai complicar para tirar, né? Então, a gente tem esse capuz que blinda a gente contra o contato com o disco, certo? A gente tem essas asas aqui, ó, essas asinhas, né? Eu já vi gente chamando isso aqui de asa de frango, sei lá por quê, né? Mas essa asa de frango, né? Ela vem aqui e esses dentes, né? Eles tendem a segurar a peça e evitar que haja o kickback. E por fim, né? Aqui, ó, por exemplo, né? Por fim, o cabeçote divisor, que impede a peça de entrar em frente do disco. Então, a peça quer fazer isso aqui para fugir da guia lateral, certo? E aí ela não consegue entrar na frente do disco, porque o cabeçote divisor impede isso. Nos cortes longitudinais, em que a gente tem a peça deixando duas partes depois do corte, né? Às vezes a peça empena e vai para cima do disco, querendo fechar em cima do disco, o que vai dar origem ao kickback também, né? Só que a existência do cabeçote divisor impede isso, porque as peças querem se encontrar, mas o cabeçote divisor impede, tá certo? Muito bem. O que acontece? Às vezes a gente é obrigado a tirar esses dispositivos de proteção, porque na existência deles, na presença deles, o corte fica inviável. Eu vou mostrar em que casos, tá? No caso do corte longitudinal, às vezes a gente está fazendo um corte muito pequenininho aqui e o capuz impede que a gente faça esse corte, tá? Mas eu vou mostrar como fazer um corte longitudinal com segurança. A asinha de frango aqui, um dos problemas dela, né? Primeiro, dependendo da dimensão da peça, ela pode atrapalhar, tá? E segundo, dependendo da madeira, a asinha de frango, ela marca a peça. Ela marca a peça, tá? Então, se você está fazendo um corte usando uma madeira mais mole, tá? Ela, por exemplo, uma cacheta, um pinos, esse tipo de coisa, ela marca a peça, tá? Às vezes, mesmo em madeiras mais duras, ela deixa um trilhozinho, tá? Madeiras mais moles é líquido e certo que vai acontecer. Então, isso aqui também pode atrapalhar a qualidade do seu corte, né? Um cara que, na minha opinião, você deve evitar retirar de qualquer jeito é o cabeçote divisor, tá? Porque efetivamente ele reduz em muito, praticamente inviabiliza a ocorrência do kickback, e aí o kickback é uma das coisas assim mais graves que pode acontecer no acesso circular. O contato com o disco, obviamente, pode ser tão grave quanto, mas o kickback não fica nada atrás, tá? Então, vou mostrar aqui como fazer corte longitudinal e depois transversal com segurança, tá? Então, coloquei aqui a guia paralela, vamos tirar esse goniômetro aqui, depois eu vou falar sobre ele, né? Vamos fazer esse corte dessa peça aqui, ó. Então, botar aqui uma medida X qualquer, tá? Então, vou colocar aqui uns 50 milímetros, tá? E aqui, pessoal, além da gente usar o cabeçote divisor, tá? Tem um segredinho. Se aqui eu vou colocar 50 milímetros, aqui na saída, que o cabeçote divisor não está me deixando medir, né? Aqui eu não vou conseguir medir, mas eu vou fazer de outra forma. O que eu vou fazer? Eu começo o travamento aqui da guia lateral e eu dou uma aberturazinha aqui na saída, tá? Ou seja, propositadamente eu deixo a guia lateral um pouquinho aberta. Quando eu tenho a possibilidade de medir isso, tá?
quanto é que eu deixo? Eu deixo alguma coisa em torno de 2 a 3 décimos, tá? Um cabelinho de pulga, quase nada. Por quê? Para dificultar, reduzir a possibilidade que a peça entre em contato com o disco, tá? Isso vai evitar o kickback e vai evitar também uma sobreusinagem, ou seja, você cortar onde a peça já foi cortada. Aí você pergunta, poxa, mas se isso aqui estiver um pouquinho aberto em relação aqui, você não vai cortar errado? Resposta não. Por quê? Porque o corte já aconteceu aqui, ó, nessa entrada, tá? Você já determinou a dimensão aqui, tá? Relação à altura do corte. Para o corte longitudinal, eu trabalho o mais próximo possível da espessura, tá? Se você está pensando, e a qualidade do corte, né? Muito bem. Eu não estou preocupado com a qualidade desse corte, porque essa superfície que vai ser gerada, depois ela vai ser retificada. Ou ela vai passar num desempenho, ou num desengrosso, ou vai ser retificada por uma plana manual. Então, não estou preocupado com a qualidade dessa superfície gerada nesse momento, tá? Então, vou executar o corte. E por que eu deixo aqui bem baixinho? Para que a chance dos meus dedos terem um contato com o disco, para que isso seja reduzido ao máximo, tá? E como é que eu faço esse corte? Usando o empurrador, tá? Normalmente, eu uso essa máquina só para fazer corte angulado, corte em ângulo, tá? Por quê? Porque normalmente eu faço o corte usando as esquadrejadeiras que a gente tem aqui. Mas todas as vezes que eu quero fazer um corte em ângulo, eu uso essa máquina, tá? E esse empurrador aqui, ele é parrudão assim porque foi feito para a gente usar ou com peças maiores ou lá na esquadrejadeira, que é uma máquina maior. Mas eu vou usá-la aqui. Vantagens desse empurrador, tá? Primeiro, a massa dele e o comprimento mantém a peça para baixo, certo? Segundo, ele te dá aqui uma boa trava de mão para sua mão não correr, tá? Não avançar em relação ao disco, né? Então, vou ligar a máquina, executar o corte para vocês verem. Muito bem. Quando eu estou usando esse empurrador, a minha mão faz força para 3 direções diferentes. Faz força para baixo, ajudando a peça a ficar sentada na mesa e aí não subir no kickback. Faz força para frente, porque eu preciso ir contra a ferramenta de corte, né? A gente nunca vai a favor da ferramenta de corte, a gente sempre vai contra ela, eu tenho que ir contra o disco. E faço força para a direita. Faço força para a direita para quê? Para que a peça fique colada à guia lateral, garantindo a medida e a não ocorrência de kickback, tá? Então essa é a forma da gente fazer um corte longitudinal seguro, tá? Vocês devem ter visto aqui, né, como a asa aqui, como essa asinha, né, asinha de frango, como diz o conhecido meu, atrapalhou essa manipulação. Então, como eu disse, são dispositivos de segurança, mas em certas operações eles podem atrapalhar. E aí você, eventualmente, é obrigado a retirá-los. Aquele que eu não recomendo a retirada, aliás, só num caso eu vou mostrar, é a barbatana de tubarão, o cabeçote divisor, tá? Muito bem, então vamos tirar aqui. Nós fizemos um corte longitudinal e agora vamos falar do corte transversal. Tá? Aqui eu mostrei medida de entrada, medida de saída um pouquinho maior, tá? Como eu disse para vocês, né? Se eu tivesse aqui condição de fazer a medida, né? Como eu faço, por exemplo, nas nossas esquadrejadeiras aqui, eu vou e meço, eu deixo de 2 a 3 décimos maior na saída do que na entrada. Relembrando que a medida de usinagem já está determinada aqui, você não tem que mexer em mais nada, tá? Então,
Fizemos um corte longitudinal, vamos fazer um corte transversal. Como eu disse para vocês, né, mostrei aqui o goniômetro, tá? Normalmente os goniômetros que vêm nessas máquinas, por uma questão de custo, eles não são goniômetros precisos, eles têm jogo, né? Então vamos mostrar isso aqui. Quando eu coloco o goniômetro aqui, ó, vocês veem que tem esse jogo. Esse jogo, tá? Ele vai impedir que eu tenha precisão de ângulo, precisão de medida, sendo que, se você quer fazer marcenaria de qualidade, não tem como você fugir de precisão, tá? Ou seja, não dá para a gente usar um equipamento nesta configuração original, tá? Um goniômetro como esse, para fazer coisa de precisão. Não dá, certo? Então, normalmente, vou fazer um corte transversal. Eu faria esse corte transversal usando o goniômetro, só que essa oscilação aqui, por exemplo, não vai me dar uma linha de corte perfeita, certo? Então, o que eu recomendo? Você tira o goniômetro, vou guardar essa encrenca aqui também, e você vai usar um trenó, tá? Qualquer dia a gente vai falar sobre trenó, né? E aqui eu vou mostrar o seguinte, ó. A presença do cabeçote divisor me impede de usar o trenó. Ele fica batendo, né? Então eu tenho que fazer a remoção do cabeçote divisor para eu poder fazer um corte transversal com segurança. Só que, isso apresenta risco? Na realidade não, por quê? Porque aqui eu não estou fazendo um corte longitudinal. E como eu disse, o kickback costuma acontecer tipicamente nos cortes longitudinais, no que a gente chama de galga, corte feito de comprido. Então, vou remover o cabeçote divisor para poder mostrar como é que a gente faz um corte com precisão e com segurança usando o trenó. Desculpe aí o tempo da operação, né? Mas aqui é ao vivo, sem edição, né? Prender aqui muito bem esse parafuso que segura o cabeçote divisor, porque imagina esse parafuso solto com a vibração, ele caindo para ter um encontro romântico com o disco. Não vai ser uma coisa muito boa, né? Prontinho. Legal. Vamos ver se está tudo ok. Beleza? Opa. Legal. Aqui um comentário, né? Eu não fiz, embora tenha trazido aqui o instrumento, mostrar para vocês, eu não fiz a verificação
do esquadro do disco, né? Então, aquele corte longitudinal, eu suponho que a superfície a ser gerada seja uma superfície na espessura 90 graus com 90 graus com a largura da peça. Então aqui estava um cabelinho aberto. Legal. Então, fiz aquele corte longitudinal, vou mostrar o transversal. Então, minha recomendação, você vai fazer corte transversal, faça um trenó para você, tá? Nós vamos ter uma live falando sobre como fazer um trenó, tá? Fiquem tranquilos, mas fazer corte transversal numa serra de bancada sem trenó é um negócio um pouquinho complicado, tá? Para não dizer perigoso, sujeito a erro, acidente, etc, etc. Então, trenó, campeão, tá? Tem que fazer, certo? Altura de disco. Recomendação, tá, da maioria, tá, que a gente vê de usuários, fabricantes. Aliás, um dos assuntos mais debatidos é qual é a altura de disco. Normalmente a recomendação que você vê é que o pé do dente fique alinhado com a espessura da peça minimamente, tá? O que acontece? Quando eu estou fazendo um corte transversal, eu gosto de trabalhar com máxima altura de disco. Por quê? Às vezes eu estou fazendo um corte final numa peça e se você usa pouca altura de disco, o disco vem tangenciando a superfície na parte de cima e ele estilhaça a peça. Se eu subo o disco, o dente vem numa trajetória descendente, ele só vai pegar fibra apoiada e, consequentemente, a qualidade da superfície superior aqui vai ficar melhor, tá? Então, eu trabalho com altura de disco maior do que aquela recomendada pela maioria das pessoas. Se eu quero fazer um corte transversal de qualidade, eu também uso os seguintes artifícios. Eu coloco um solado auxiliar para calçar as fibras na parte de baixo e, deixa eu pegar aqui, eu coloco também uma madeira de sacrifício na saída, tá? Isso apoia as fibras e garante que eu vá ter o melhor corte possível. Aqui eu estou com uma peça que está toda usinada, mas vamos ver se a gente consegue mostrar. Então, vou subir o meu disco aqui para fazer o corte e vou fazer o corte, esse corte transversal aqui, usando o trenó, para que a gente tenha segurança e qualidade. Então vamos lá. De novo, né? Trenó, madeira de sacrifício embaixo, madeira de sacrifício atrás, a peça bem apertada contra essas duas superfícies, né? Vou usar uma velocidade lenta, o disco alto, para que eu não tenha estilhaçamento na parte superior da madeira. Vejam aí a qualidade da superfície gerada, não estilhaçada, né, ao longo de todo o comprimento. Perfeito? Muito bem. Então, repetindo, nosso foco, todas as vezes que a gente vai fazer qualquer operação, nosso foco, primeiro, segurança.
a gente não faz nada. Ah, a qualidade vai ficar maravilhosa, vai ser rápido. Não interessa. Se não for seguro, a gente não faz. Então, nosso foco primeiro, segurança. Eu falei para vocês sobre como usar essa máquina com segurança. Em relação a isso, quando a gente está usando o trenó, muito cuidado, porque você fez o corte aqui, tá? Aí você chegou nessa posição, se a tua máquina não tem mesa posterior, você pode ter isso aqui, ó, o trenó pode cair. E não é nada agradável você ter que ficar segurando um trenó com uma peça apoiada e um disco gerando aqui atrás, pertinho de você. Além disso, lembrar disso, ó, passou o trenó, você está com o disco aqui, ó, ele está aqui sorrindo para você com todos os dentes, né, com aquela vontade louca de cortar. Então precisa ficar esperto com esse bicho aqui, ok? Então é isso, pessoal. Esse Fernando Responde nessa nova modalidade. Lembretes importantes, né? Esse vídeo vai ficar alguns dias, depois ele vai subir para a plataforma da nossa comunidade, né? E a gente oferece na comunidade uma série de vantagens para os nossos assinantes. Uma plataforma com mais de 400 vídeos, até esse momento 7 módulos. A cada 3 meses a gente incorpora um módulo a mais com um novo curso na plataforma. Então hoje nós temos 2 módulos básicos de marcenaria, e depois a gente tem uma tábua de corte, um banquinho com machetaria, uma mesa de centro, uma poltrona de Rondac, lindíssima, aliás, tudo lindo, e um curso sobre como construir móveis de MDF que duram décadas, tá? Feito, pensado, aprendido com o mestre Milton, tá? Para passar para vocês. E esse ano a gente vai ter mais 3 projetos, tábua de corte Nigella, a bancada de marceneiro portátil, ou bancada portátil de marceneiro, né? Não é o marceneiro que é portátil, é a bancada, né? E por fim, um aparador com tampo flutuante, né? Além disso, além dessa plataforma, você tem 10% de desconto em todos os nossos cursos presenciais, você compra ferramentas com desconto junto aos nossos parceiros, você tem cursos de marcenaria de nível altíssimo com marceneiros de renome do cenário internacional, tá? E aulas ao vivo comigo, 2 vezes por mês, 2 horas de aula em cada vez, são 4 horas de aula ao vivo para tirar dúvidas comigo, né, como assinante. E essa assinatura custa apenas R$ 25,95 por mês, tá? Mais barato do que um cachorro-quente, né? Dependendo do lugar que você está comprando esse cachorro-quente, tá bom? Então é isso, novo formato do Fernando Responde, quintas-feiras às 12 horas, normalmente ao vivo. Essa é uma edição especial, já que a gente não vai estar quinta-feira aqui, não dá para filmar, e onde a gente vai estar não dá para filmar, e com duração em torno de 20 minutos. Você tem pergunta, tem alguma dúvida? Vai aí na descrição, tem um link, manda a pergunta para a gente responder, tá? Porque sabendo o que vocês precisam é que a gente consegue entregar, ok? E então, vamos juntos?